Eu dei o título de Vencendo as Resistências Internas, porque nós realmente temos, né, muitas resistências dentro de nós que nos impedem de crescer como deveríamos, já que nós fomos criados simples e ignorantes, mas para a perfeição, nós vamos ter que batalhar isso daí, porque depende de nós e parece que as coisas andam assim muito devagar. Nós demoramos muito, né, na nossa evolução. Às vezes, de uma encarnação para outra, a gente desenvolve, mas muito pouco. E por causa dessas resistências. E por que as resistências dentro de nós existem? Muitas vezes porque nós estamos cheios de defeitos, né? De hábitos infelizes. Nós estamos ainda muito ligados à materialidade e isso aí nos atrapalha para o nosso crescimento. Então vamos ver a mensagem. Ela se chama Legião, lá do livro Palavras de Vida Eterna, a mensagem 167 do Emmanuel. E Emmanuel coloca para nós um versículo do evangelista Marcos, que diz assim: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos capítulo 5, versículo 9. Então a gente vê aqui, quando o Espírito responde, Legião é o meu nome, porque somos muitos, a gente entende que com aquela pessoa estavam muitos espíritos, né, obsediando aquela pessoa. Legião é o meu nome porque somos muito. E quando o Emmanuel vai dissertar a respeito desse versículo, ele nos dá uma outra visão do assunto. Porque se existe uma legião de espíritos que estejam conosco, nos impedindo de caminhar, nos obsediando, eles não estão ali à toa, porque muitas vezes nós estamos atraindo esses espíritos. E o que é que atrai espíritos maus, ignorantes, para o nosso convívio? São as nossas imperfeições. Então, à medida que nós vamos nos desvencilhando dessas imperfeições, nós também passamos a ter companhias melhores. De toda forma, nós atraímos espíritos bons ou espíritos ainda ignorantes para o nosso convívio. Então vamos ver o que o Emmanuel fala para nós. Consciências oneradas em culpas e desacertos de numerosas reencarnações, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Legião é o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Então ele diz para nós aqui que nós somos consciências oneradas em culpas e desacertos. Oneradas quer dizer endividadas. Nós temos muita culpa no cartório, né, como se diz, e desacertos. Nós já tivemos muitas reencarnações, já nascemos em diversos países, já falamos todas as línguas, já fomos ricos, fomos pobrezinhos, estamos da forma que estamos hoje, né, cada um de uma forma. Então, nós temos um passado grande para trás e nem sempre esse passado foi bom, nem sempre as nossas escolhas foram boas. Por isso que nós hoje somos consciências endividadas, temos muita culpa. E quando o espírito ele se sente culpado de alguma coisa, fica difícil para ele evoluir. Nós temos que saber, né, que nós temos as nossas dívidas passadas, as
É claro que eu não vou me desvencilhar disso se eu não fizer o bem agora. Então, a gente sempre lembra, né, do Paulo, o Paulo apóstolo. Quando ele era Saulo, perseguidor dos cristãos, ele fez muitas coisas erradas. Mas a partir do momento em que ele compreendeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, que Jesus era realmente o Filho de Deus, enviado por Deus para auxiliar, né, para nos salvar, como diz as Escrituras, né, salvar da ignorância, dos erros. Quando ele entendeu isso, ele não ficou ligado lá no seu passado, se achando um coitadinho, que eu fui perseguidor dos cristãos, eu fiz isso, fiz aquilo, né? O Paulo, ele se tornou uma pessoa consciente dos seus deveres dali para frente. E ele foi feliz na sua atuação, tanto que quando ele desencarnou, quem veio recebê-lo foi o próprio Cristo, né? Cristo e a sua noiva, ou o irmão dela, que eram espíritos muito evoluídos, vieram recebê-lo. Então a gente vê que todos nós temos esse passado aí, nós estamos onerados em culpas e desacertos, mas já passou. Daqui para frente é importante. E se nós estamos atraindo uma legião para o nosso convívio, é por esse motivo. A partir do momento em que a gente vai se melhorando, né, nós vamos nos aliando a outros espíritos menores. Ineludivelmente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros, tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Olha o que ele fala aqui, André Feio, nós estamos numa lamentável dispersão íntima. A gente é muito disperso, ouve as lições, faz as nossas leituras, assiste as palestras pelas mídias sociais, mas quando é no momento da gente mostrar que aprendeu, a gente está disperso, parece que a gente não lembra. Nós estamos numa lamentável dispersão íntima, como o Emmanuel está dizendo aqui para nós. Ao contato das lições de Jesus, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Então a gente lê as Escrituras, né? O Pentateuco kardeciano aí, mas a gente ainda é meio disperso. Aliás, ele fala uma lamentável dispersão íntima. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Olha, a gente acredita na força da verdade, mas experimenta sérios obstáculos para largar a mentira. É a resistência, né, que tem dentro de nós. Ensinamos beneficência, vinculados a profundo egoísmo. A gente fala em caridade, fala em amor ao próximo, mas a gente é muito egoísta ainda. A gente faz se for beneficiado, se tiver alguma vantagem para nós. Então o egoísmo ainda fala muito alto em nós. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Então a gente fala do mérito do sacrifício pela felicidade alheia. A gente tem tantos exemplos que a gente estuda, lê as histórias, a gente vê como que foi importante o sacrifício de determinado espírito, dos espíritos, para trazer para nós a mensagem do Espiritismo. A gente vê como que foi importante o trabalho de Kardec, o trabalho de tantos outros espíritos, né, do Chico Xavier, por exemplo. Mas a gente ainda está agarrado às vantagens pessoais, a gente ainda está querendo ter vantagem. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadeamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro.
Olha como que é interessante isso, né? A gente já sabe que tem que ser brando e pacífico, mas se alguém não é a favor de tudo que a gente faz, em algum momento nós vamos entrar em cólera. Ainda bem que lá no Evangelho tem uma frase, né, que fala, um texto lá que fala que a cólera, ela não tira aquilo de bom que a gente tem, mas que se a gente se olhasse no espelho no momento do estado colérico, que a gente teria medo, né? Então é bom que a gente vá acabando com isso também, né? Isso tudo está vinculado a egoísmo, ao orgulho. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Olha, o espírito de serviço, a gente tem que fazer de tudo, né? Serviços simples, serviços mais difíceis, mas a gente acaba escolhendo aquele mais fácil para a gente e deixando o mais difícil para o outro. A gente fala assim, no sentido geral, é claro que tem muitos, né, que já estão melhores, que fazem diferente. Mas no geral do planeta Terra é assim. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhes traçaram a existência e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos tira de leve. Olha, a gente quer muito do outro e quando chega um pouquinho para a gente reclama. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e pompeamos exigências disparatadas em se apresentando o menor de nossos caprichos. Olha, salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos. A gente salienta, né? A gente mostra a importância dos ensinamentos, mas chega um momento em que a gente exige de uma forma disparatada, né? De uma forma grande, a gente exige muito em se apresentando o menor de nossos caprichos. Então o Emmanuel está mostrando para nós aqui, né? Está nos ajudando a fazer uma análise de nós mesmos. Sim, de modo geral, somos individualmente diante de Jesus a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos, para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Olha então o que é legião. Somos legião porque somos muito. Olha o tanto de erro. Os erros do pretérito, do presente, os que assimilamos dos outros, né? Os que aprovamos. Para que isso? Para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Isso não é um grande egoísmo nosso? A gente assimila tanto erro porque a gente está querendo uma situação favorável para nós. Então o Emmanuel ajudou a gente a analisar a nós mesmos aí, né? Ele mostrou para a gente, só repetindo aí para a gente não esquecer, que nós somos consciências oneradas em culpas e desacertos, endividados, lamentável dispersão íntima, estamos, né, numa lamentável dispersão íntima, versáteis e contraproducentes. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente já não quer mais. A legião dos erros que já cometemos no pretérito, no presente, os que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Então a legião significa isso também. Então quer dizer que a legião que pode nos acompanhar é porque encontra em nós uma legião de coisas também não muito legais, né? Não muito boas. Muitos erros. E o que fazer diante desse cenário íntimo? Quando a gente passa a se conhecer, né, dessa forma, o que fazer? Aí a gente tem algumas frases aqui que se encontram no Evangelho e também em alguns livros do Emmanuel. A gente tem lá em Paulo, né, escrevendo para Timóteo,
considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, muitas vezes a gente reclama, né, que as lições do Evangelho, a gente esquece, a gente estuda e esquece. Aí Emmanuel explica para nós, desse versículo, ele ressalta bem, né, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, a gente tem que considerar, né, aquilo que está sendo dito para nós. Aqui no caso, o que o Paulo estava dizendo para Timóteo. Mas a todo momento a gente tem uma lição também que estão dizendo para nós. A gente tem que considerar essa lição para que o Senhor nos dê entendimento, para que não fique tão difícil. Muitas vezes a gente estuda sozinho e acha difícil. E quando a gente está num grupo de estudos, parece que as ideias vão chovendo, né? Vão caindo ali e a gente vai entendendo tudo. Então, olha a bondade divina, né, em nosso favor, nos trazendo as inspirações. E isso geralmente acontece, eu tenho percebido isso, quando a gente vai estudar o Evangelho, que essas inspirações elas vêm. E quando a gente está sozinho fica mais difícil. Não sei se acontece isso com vocês também. E Emmanuel fala, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Então, diante desse cenário íntimo, o que fazer para melhorar? Ajudar a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil. Olha, ser útil a alguém é uma glória, é uma maravilha, né? A gente conseguir ser útil para alguém. Existe uma satisfação íntima muito grande daquela pessoa que já consegue fazer isso. E tem outro conselho aqui agora do Tiago. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago 4:11. Isso aqui é tão comum hoje em dia, né? A maledicência nas nossas bocas. A gente ainda vê muito defeito de outrem e acaba que nos próprios grupos que a gente atua, grupos da casa espírita, grupos do trabalho, grupos familiares, a gente acaba achando um erro, né, no irmão e acaba falando mal, né, apontando erros. E o conselho de Tiago aqui, ele está bem atual. Olha quando é que isso foi escrito, né? Está atualíssimo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. Porque a lei fala para a gente não julgar. Tem um versículo no Evangelho de João que fala que nem Deus julga. Deus não julga, porque Ele já deixou a lei. E essa lei está dentro de nós. Então, quem vai julgar aquilo que está dentro de nós, somos nós mesmos. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus 12:11. Olha, aqui Emmanuel fala de uma mensagem que ele fala assim, aceita a correção. Muitas vezes a gente tem dificuldade para aceitar quando os outros nos corrigem. E quando a gente aceita a correção, parece que estão pisando em nós, né? A gente fica triste, a gente fica magoado, mas aí o que ele fala? Depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.
Depois que tudo passa, a gente fica tranquilo. Se a gente aceitar a correção, isso vai produzir um fruto pacífico em nós. A gente vai ficar em paz com a nossa consciência. A gente vai expandir a nossa consciência e vai mostrar, né, que a gente pode ser uma pessoa melhor com o auxílio do outro. Porque às vezes a pessoa, ela fez uma correção nas nossas atitudes porque essa pessoa nos ama. Aqui é diferente, né? Corrigir e falar mal. Então, quando a pessoa nos corrige, a gente sabe que Jesus ensinou para nós, né, que a correção, ela tem que ser ali na individualidade, né? Não é no meio de todo mundo, porque senão aí realmente a pessoa vai ficar chateada mesmo. Mas quando ela está recebendo essa correção, ela e a pessoa, tudo bem. A gente fica triste a princípio, mas depois traz uma paz para nós. Aceita a correção, Emmanuel diz. A corrigida é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Então, quando a gente aceita, né, a experiência da gente aumenta, o nosso conhecimento, a compreensão e justiça. Outra frase importante: vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Aqui falando para a gente do tempo, da gente aproveitar o tempo. A gente precisa, né, valorizar mais o tempo. E em tudo dai graças. Hoje em dia fala-se tanto em gratidão, né? As pessoas têm que ser gratas por tantas coisas, pela vida, né? Nós temos que ser gratos, nós temos que valorizar a vida em tudo que ela tem para nos oferecer. E são muitas as coisas, né, que a vida nos oferece. Então a gente tem que dar graças, porque nós temos a doutrina espírita na nossa vida, porque nós temos uma família, porque nós temos um lar, um trabalho, né? E se a gente não tem isso, a gente tem outras coisas que nos suprem. Em tudo, né? A gente tem que dar graças. Tudo isso vai nos auxiliar lá naquele início que a gente viu, né? Já que nós temos tantas resistências dentro de nós, que nós somos ainda uma pessoa cheia de erros do passado, do presente, aquilo que a gente assimila dos outros, do meio ambiente. Mas se a gente começa a dar graças em tudo, a gente vai descobrindo que existem lições em tudo que estão nos auxiliando a nos tornar pessoas com menos erros, já que o Emmanuel falou que a gente tem erros do pretérito, do presente e alguns mais, né? Então, quando a gente começa a agradecer pelas pessoas, pela vida, por tudo, a gente vai começando a se desfazer, né, daquelas imperfeições que ainda nos machucam muito. E o Evangelho segundo o Espiritismo, falando assim de um outro vício moral que nós temos grande, né, que é o orgulho, que nós precisamos substituir esse orgulho pela humildade. E tem o Espírito que deu essa mensagem, ele fala que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Olha como que Deus nos auxilia, né? Ele envia os Espíritos para nos auxiliar a seguir o bom caminho, para nos dar coragem. Aí a gente fica pensando, mas para seguir o bom caminho a gente precisa de ter coragem? Claro, né? Nós precisamos ter muita coragem para a gente seguir o caminho que é bom, o bom caminho.
E ele vai falando para a gente que a humildade ainda é uma virtude muito esquecida, né, entre nós, que a gente ainda é bem orgulhoso e que nós precisamos seguir os bons exemplos. E o sentimento de humildade nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos. Então, para desvencilhar do orgulho, né, a gente precisa de cultivar a humildade. E a humildade é aquele sentimento que nivela todos os homens. Nós estamos aqui no mundo, né, nivelados. Alguns sabem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todos nós somos moradores do planeta de expiação e de provas. Então, quer dizer que todos nós ainda temos expiações e ainda temos muitas provas para enfrentar. Por isso que temos que ser humildes, né? Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, quando a gente não é humilde, é como se a gente estivesse enfeitado, né? Estivesse com uma roupa muito bonita, mas que por dentro não mostraria tanto essas coisas, né? As virtudes, elas precisam estar internamente dentro de nós. Elas não podem estar apenas na nossa fala em alguns momentos, mas em todos os lugares nós precisamos de estar com essas virtudes, né? E a humildade é uma delas. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Então Jesus nos salvou. Salvou de quê? Da gente se enveredar por mais erros. Porque a partir do momento em que a gente estuda, entende um pouquinho mais do Evangelho, a gente passa a cultivar menos as coisas erradas, né? Os erros. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Então Jesus, ele foi grande. A gente sabe que ele nasceu no bercinho de palha, que foi pobre, mas ele foi humilde, né? Mas ele se fez grande. Por quê? Porque ele foi considerado, né, acima de todos os profetas. A lição que ele trouxe foi muito maior. Mesmo Jesus sendo um espírito evoluidíssimo, né? Já chegou à perfeição, mas mesmo assim ele é humilde. Porque a gente aprende a humildade para ficar eternamente com ela. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Então Jesus, ele prometia o reino dos céus, né, aos mais pobres por causa disso. Porque os ricos, né, que são muito orgulhosos, não são todos, a gente sabe disso, eles consideram, né, que eles são daquela forma porque eles receberam essa recompensa, que eles são de uma essência mais pura do que a do pobre, principalmente na época que foi escrito esse texto, né? A gente sabe que a riqueza também é uma prova que a gente passa aqui, em que a gente pode ter muito mérito nela também. E ele diz: ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-te o teu orgulho. Concordarás em dar-lhes uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Então isso acontece, né? A gente começa primeiramente a auxiliar o outro de forma material e tem mais dificuldade para apertar a mão, chegar perto, conversar, assim como Jesus fazia, né? Às vezes a gente não é rico de dinheiro, mas a gente é rico de orgulho, é rico de egoísmo. Então, por isso que a gente ainda acha que é melhor do que o outro.
E ele fala aqui, né? Quem te garante que também tu já não tenha sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não o pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Então o Espírito aqui, né, falando para a gente, lança sobre ti um pouco de humildade, para a gente considerar que todos estamos na mesma escola, no mesmo caminho. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá ao engrandecimento e ao rebaixamento do outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Então ele está falando de uma forma assim, bem chamativa, né, para que a gente se volte para a humildade, para a gente deixar, né, o orgulho. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. E, diante de todas as advertências que nós vimos aqui, né, às vezes a gente fica chateado porque ainda é tão imperfeito, mas nós estamos na escola, estamos no caminho certo, temos os bons espíritos nos auxiliando, então nós precisamos estar aqui, nós precisamos viver neste mundo. Principalmente nós que já estamos encarnados, estamos precisando dessa terra. E nós sabemos que tem uma campanha, né? Vencer na vida é viver. Até estou aqui com a camiseta. Para a gente valorizar mais a nossa vida aqui na terra, a nossa vida espiritual. Nós precisamos disso. E eu resolvi escrever uma poesia sobre este assunto, que eu vou ler para vocês. Vencer na vida. Vencer na vida é viver. Já aprendi esta lição. É na vida que eu me curo dos males da ilusão. Se há tristeza na vida e dias de aflição, há também bons momentos de encontros de união. Brinco, estudo e trabalho, bons momentos posso ter, e sempre estou me lembrando, vencer na vida é viver. Entendo que a vida é escola, onde estou a aprender, que o melhor para o momento é nesta vida viver. Já aprendi a buscar Jesus por meio da oração, e Ele sempre me acalma e não larga minha mão. Vencer na vida é viver. Já aprendi esta lição, é na vida que eu me curo dos males da ilusão. Muita paz a todos, que Jesus nos auxilie a vencer os nossos erros.